Esse pessoal do Let's Data tá viajando na maionese. Classes balanceadas, já sei tudo sobre isso. Cuidado, Padawan! Você pode estar fazendo errado, mas tem o Let's Data para poder te ajudar a te mostrar o jeito errado de fazer e o jeito certo para você fazer daqui em diante. Já larga a mão no like, esse vídeo tá muito fera, logo depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Bora começar essa aula, que essa aula é bem fera. Vou falar um pouquinho da motivação da gente fazer essa aula aí no meio dos slides, mas basicamente, pessoal, a gente tem muita gente trabalhando errado quando vai fazer trabalhos com classes desbalanceadas. Quando a gente tem, por exemplo, uma classificação onde uma classe é muito maior do que a outra. Por exemplo, Leão, transações bancárias, você tem muito mais transações que não são fraudulentas do que transações com fraudulentas. Quando você tem, por exemplo, pessoas com diabetes, você tem muito mais pessoas que não têm diabetes do que pessoas que têm diabetes. Então você tem um desbalanceamento entre as classes quando você vai trabalhar com classificação. Só que a gente tem uma técnica que se chama oversampling, que eu pego a classe minoritária, aumento ela artificialmente até ela ficar igualzinha à classe majoritária. Só que muita gente tem ensinado isso errado e eu morro de medo de vocês colocarem o modelo errado em produção. Por isso que essa aulinha aqui é top. Já bota aí no like e já marca como favoritos. Então bora nessa. Tem como botar como favoritos no YouTube? Nem sei, né? Falando babobrinha aqui. Então vamos lá para o nosso PowerPoint. PowerPoint, deixa eu ver se já estou no PowerPoint. Estamos já no PowerPoint. Então vamos falar aqui de oversampling, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas às classes desbalanceadas. Então ao final dessa aulinha aqui, o que você vai aprender? Detalhar o que é o problema de classificação com classes desbalanceadas. Ah, Leão, por que tem problema você ter uma classe menor do que a outra? A gente vai aprender aqui. Descrever o que são as técnicas de undersampling e de oversampling, né? Normalmente a gente acha esses nomes aí em inglês, por isso que é interessante vocês já saberem direitinho o que cada um funciona direitinho. Detalhar por que a validação é importante para casos de oversampling. Na verdade, a validação é importante para qualquer coisa, né? Você tem que fazer uma boa validação para você saber que aonde você está pisando, se o seu modelo é bom, se o seu modelo generaliza bem, se o seu modelo pode ser utilizado do lado de fora da rua. Você tirar do papel para botar ele, para botar em produção bonitinho, você precisa ter uma boa validação, mais ainda quando você vai trabalhar com oversampling, porque eu vou mostrar aqui como a gente pode cair numa pegadinha e muita gente cai, porque é difícil de entender isso de primeira, por isso que eu fiz questão de detalhar para vocês. Implementar uma validação com oversampling do zero da forma correta. Então a gente vai mostrar para vocês. Ah, Leon, eu não posso usar oversampling? Não quer dizer que você não pode usar oversampling, mas quando você for utilizar oversampling, faça da forma certa, valide da forma certa, como a gente vai mostrar para vocês. Então no final dessa aula, você vai ser capaz disso. E por que você está vendo essa aula com esse gordo careca aí que não para de falar? Porque eu não quero mais ser enganado por um resultado de validação errada, né? É muito fácil a gente se enganar. Cientistas de dados, pessoal, tem que pensar no que? Deu bom, né? O resultado deu top do modelo, já fica cabreiro já. Eu tenho aqui, ó, metade do sangue mineiro aqui, ó. O negócio já tá desconfiado aqui, metade desconfiado. Tinha que ser até mais desconfiado, né? Porque eu só sou metade. Então, você que é mineiro full aí, você que não é, aprenda com mineiro a ser desconfiado. Tem um resultado bom pra caramba? Cuidado, ele pode estar errado. Cuidado mesmo. Fica empolgado. Caraca, liga pro chefe. Uhul, modelo acima de 90% de acurácia. Na hora que vai botar em produção, dá tudo errado. Então, tome muito cuidado. E é isso que é o maior desafio que a gente tem quando a gente trabalha aqui com oversampling, que eu vou mostrar direitinho para vocês. Então você não pode ser enganado, você tem que ter o pé no chão e saber na validação. Para que serve a validação? Para que serve teste? Para que serve um pedaço da base onde você não treinou, onde o modelo ainda não viu? É uma simulação da realidade. Então a validação e o teste são simulações da realidade. Então é importante que a gente tenha essas simulações bem feitas para quando a gente quiser colocar em produção a gente não ter surpresas desagradáveis, né? Essa é a melhor forma. Por que também? Porque modelos em produção podem custar caro se estiverem com performance não desejada. Imagina que você vai lá, faz uma validação, ela tá errada, você acha que tá certa e ela tá errada. Você vai, empolga seu chefe ou sua chefe lá, fala, ó, tá top essa parada, vamos botar esse negócio em produção. Chega lá na hora do vamos ver, a performance começa a pipocar na sua cara, e aí tem um monte de coisa errada. Daí a gente tem vários casos aí de modelo em produção que deu problema, né? Tem casos aí por exemplo, lá da Zillow, que o pessoal botou lá o negócio para poder vender e comprar a casa automático, quase que quebrou a Zillow lá, deu um problema sério. Então tem que tomar muito cuidado com modelos em produção e por isso que eu sempre faço um monte de vídeos nossos aí, tem vídeo de data leakage, tem vídeo de tunagem de hiperparâmetros do modo certo, tem um monte de vídeos aí no canal que você pode procurar aí, né, depois de sair desse aqui, obviamente, para poder a gente ter noção, a gente preparar vocês para o dia a dia,
para a realidade, porque não adianta nada a gente ser cientista de dados sem resolver problemas, sem colocar modelo em produção. Por isso que eu estou fazendo essa aulinha aqui para vocês. Saber como validar os resultados de modo correto é essencial para tirar qualquer modelo do papel. Eu já adiantei isso, mas se você não tiver uma boa validação, você vai estar ludibriado que o seu modelo está performando bem e você vai só aprender que o modelo é uma porcaria lá em produção. Não é melhor saber que o modelo é uma porcaria antes? Eu já fiz um monte de modelo porcaria. Chega lá, na hora que for dar validação, uma porcaria o modelo, você descarta ele, tenta outro, vai tentando. Só que você tem que ter uma validação confiável para você saber. Senão você vai achar que ele tá bom pra caramba, ele tá ruim, você se ludibriou, você coloca em produção e ele explode na sua carícia. E a gente não quer nenhum modelo explodindo na sua carícia, né? E nem se você brigando aí com o seu chefe e com a sua chefe. Então vamos lá, pessoal. Classes desbalanceadas. O que diabo é isso, Leon? Você está falando um monte de coisa aí de classes balanceadas, você nem quer classe desbalanceada. Nos problemas de classificação, onde é aquela variável que a gente quer prever uma variável discreta, como assim? Eu quero saber se uma transação é fraudulenta ou não é fraudulenta. Binária, né? Fraudulenta, não fraudulenta. O paciente tem diabetes, não tem diabetes. Fulano vai chover amanhã, não vai chover. Então são problemas de classificação. Em problemas de classificação, pode ocorrer da gente ter classes desbalanceadas, ou seja, as observações de uma classe são muito maiores do que o número de observações da outra classe. Quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente tem um desbalanceamento muito grande. Um exemplo que eu dou sempre é de transações bancárias. A princípio, né, pessoal, deveria ter muito menos transações fraudulentas, ou seja, transações com fraude deveria ser a exceção, deveria ser a minoria, e eu tenho um montão de transações normais. Eu tenho lá um extrato bancário, por exemplo, tem um montão de transação, se tiver uma fraudulenta ali é muito, né? Então você não tem muitas transações fraudulentas, então é um problema com classes muito desbalanceadas, onde eu tenho exemplos de uma classe que é muito menor do que uma classe que é outra maior, né? E por que isso é ruim, né? Por que isso às vezes pode ser problemático? Porque isso pode enganar a gente. Por exemplo, se eu utilizar um modelo preditivo de transações bancárias para poder saber se é fraudulento ou se não é fraudulento. Como eu já falei para vocês que é muito desbalanceado, se o meu modelo chutar que todo mundo não é fraudulento, todo mundo é transação normal, muito provavelmente ele vai acertar mais de 90% das vezes, porque eu tenho menos de 10% das minhas transações fraudulentas. Então ele fecha o olho, não quero nem saber que transação é essa. Não é fraudulenta. Acertou. Isso é bom pra caramba. Eu quero outra. Traz aí. Tô com o olho fechado aqui. Essa aqui também não é fraudulenta. Acertou de novo. Por quê? Tem tanta transação não fraudulenta, né? As classes estão tão desbalanceadas que ele vai acertar na maioria das vezes. Isso é ruim, porque não adianta nada um modelo preditivo que fica chutando que a transação toda hora é normal. E se você passar uma que seja fraudulenta que você classificou como normal, é um problema sério. Então tem esse problema das classes desbalanceadas, que a gente tem algumas formas de tratar isso, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, só para poder saber, não esquecer nada aqui, ó. Então a gente tem muito mais transações normais do que transações fraudulentas, né? Se o modelo tentar chutar que uma transação não é fraudulenta, ele vai acertar muito mais que 90% das vezes. Tem várias formas de tratar classes balanceadas, né? Cada um pode ter um vídeo aqui que a gente pode mostrar bonitinho, tem assunto aí que não para mais, né? Eu posso fazer o seguinte, eu não vou usar a acurácia não, porque a acurácia ele pega o total de acertos. Eu não quero o total de acertos, eu quero o acerto só na minha classe minoritária. Eu quero saber se ele está acertando bem as que estão com fraude, né? Isso aí pode ser uma forma de eu tratar classes balanceadas. Eu não estou balanceando nada, mas eu estou mudando a minha métrica de avaliação do meu modelo. Eu não vou utilizar a acurácia, vou usar uma métrica que me ajude ao seguinte. Se eu estiver errando muito a classe minoritária, ou seja, se eu estiver errando muito aqueles que eu deveria classificar como fraudulentas e eu estou classificando errado, então eu tenho que punir bastante para o modelo entender que aquilo está errado. É uma forma, beleza. Tem pesos diferentes para cada classe com base em sua proporção, que são os pesos para cada classe, né? Tem algoritmos que você consegue passar dizendo assim, olha, quero que você veja qual que é a proporção das classes e você bote um peso nela. Então, quando você tiver um erro, você vai ter que colocar um erro na classe minoritária maior do que um erro na classe majoritária, né? Porque senão você consegue fazer esse balanceamento aí pelo erro, pela punição que o modelo vai tá treinando. Então, essa é uma outra forma também. Aumentar artificialmente as observações da classe minoritária. Que diabo é isso, Leão? Nome feito é fácil. Eu tenho transações normais, transações fraudulentas. Eu vou ficar copiando essas transações fraudulentas aqui, ó, até ficar no mesmo tanto e as transações
não fraudulentas, transações normais. Então eu estou fazendo o quê? Artificialmente, eu estou fazendo um oversampling, estou aumentando o número de amostras aqui, né? Então eu estou fazendo uma gambiarra aqui, copiando as observações mais de uma vez, para que o modelo consiga enxergar que tem duas coisas ali, né? Então tem essa técnica que é sobre a amostragem ou oversampling. E a gente tem também a outra técnica que é o contrário. Ao invés de eu aumentar a da classe minoritária, eu vou reduzir o da classe majoritária para elas ficarem parecidas aqui, né? Então, reduzir artificialmente as observações das classes majoritárias é o undersampling. Então tem essas 4 situações, né? Tem outras tantas, mas essas são as 4 principais. Mas aqui a gente vai falar mais sobre essas 2 últimas, né? Porque, inclusive, né, as outras 2 é interessante a gente ter vídeo também, porque são bem úteis e são bem utilizadas, né? Talvez até mais utilizadas que oversampling e undersampling, mas aqui, né, nesse vídeo eu queria mostrar os pitfalls, aqui, né, as dificuldades que a gente tem para poder fazer uma boa validação de oversampling e de undersampling. Então, beleza. Nessa aula, então, a gente vai focalizar no oversampling, mas a ideia geral funciona a mesma coisa para undersampling, né? A gente vai utilizar uma técnica que se chama SMOTE, que é um nome bonito para uma coisa bem boba, que é Synthetic Minority Oversampling Technique. Parece o Minority Report aqui, né? É um nome bonito pra caramba, mas se você ler, ó, é técnica de oversampling, tá aí, beleza. Que sinteticamente eu estou aumentando a classe minoritária. É só isso. Então, está sinteticamente, né, artificialmente, aumentando a classe minoritária. Nada mais é que um Ctrl+C, Ctrl+V. Nome bonito, hein? Vou começar a inventar uns nomes bonitos, assim, com umas técnicas assim também. Então, é basicamente um copia e cola da classe minoritária, até que ele tenha mais ou menos a mesma proporção da majoritária. A ideia é fazer com que o modelo não tenha preferência pela classe majoritária e também aprenda padrões da classe minoritária. Como assim, Leão? Não entende nada. Se você colocar lá um montão de classes aqui de pessoas que não têm diabetes e pessoas que têm diabetes. Você concorda que o modelo vai tender a aprender muito mais coisas nesse tantão de dados do que nesse tantinho de dados? Então, esse tipo de coisa que a gente está tentando evitar aqui, fazendo esse oversampling, colocando o mesmo número de pessoas que têm diabetes que não têm diabetes, de forma artificial. Essa é a parte que é importante, artificial. O mundo real não tem isso, é artificial, é um subterfúgio que a gente pode utilizar no treino, desde que a gente saiba validar direitinho, que a gente vai ver aqui agora. Perigo, 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 tudo muito bom, entendi que é oversampling, vi que SMOTE é um nome bonito para uma coisa bem boba, né? Funciona bem direitinho. Então, tudo bem bonitinho, tudo bem arrumadinho, mas muita gente mesmo aprende a fazer oversampling da maneira errada, pessoal. Inclusive, uma das motivações que eu tive de fazer isso aqui foram muitos alunos mostrando pra mim como é que eles aprenderam do lado de fora. Obviamente que o Let's Data tenta não ensinar errado, né? Vamos tentar ensinar certo aqui o máximo possível. Se vê erro nos nossos vídeos também pode mandar, hein, pessoal? Não é só coisa linda, não. Mas essa parte aqui a gente faz direitinho. Então, essa parte aqui teve muito aluno meu que eu fiquei muito preocupado, porque me falou assim, Leão, eu fiz lá um SMOTE lá e o trem melhorou 10% pra mim. Putz, ficou massa, não sei o que. Eu, cara, SMOTE, oversampling, melhorar 10% em qualquer métrica que seja acurácia, por exemplo, é meio punk, hein? Cuidado com isso aí, que pode estar tendo algum vazamento aí, alguma coisa errada aí. E batata, todas as vezes que os meus alunos iam trazer isso, eu percebi que estava errado e ia lá corrigir o pessoal. Inclusive, esse vídeo vai ser bem legal para eles também, né? Pessoal da jornada aí, tchauzinho para vocês. Amo vocês, todos amamos vocês pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Então tudo muito bom, tudo muito bem, mas muita gente aprende muito errado. Tem um monte de vídeo de canal grande, já vi um canal grande fazer um vídeo que me deu um suadouro muito grande, né? Que ensina a fazer o quê? Ensina a fazer o balanceamento na base de treino. O que é o balanceamento, Leão? Oversampling, lembra? Estou com a classe desbalanceada, vou fazer oversampling para poder balancear. Então, fazendo esse balanceamento antes do cross-validation. Leão, por que está errado? Todos os tutoriais que eu vi na internet são assim, todos os vídeos. Você que está viajando na maionese, você que está tudo errado aí. Pois eu vou explicar bem direitinho para vocês porque que isso está errado e muito perigoso. Então esse tipo de erro não é facilmente percebido e acaba nos enganando muito, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O problema reside no que, pessoal? Lembra que eu falei que a gente está mudando artificialmente o número, a proporção das classes? Eu estou aumentando artificialmente as pessoas que têm diabetes e aumentando para colocar numa proporção igual às pessoas que não têm diabetes.
Quando isso está só no treino, é uma técnica que eu uso no treino, massa. No treino você pode fazer um monte de coisas, desde que não tenha data líquida, né? Posso fazer um monte de coisa para poder tentar melhorar o meu modelo. E a técnica de oversampling é uma técnica válida para poder tentar melhorar isso. O problema, pessoal, está na validação. A validação, assim como o teste, são dados que têm a distribuição do mundo real lá fora. Eu não posso alterar a distribuição da minha validação, do meu teste, porque quando eu chegar no mundo real, eu vou ter certeza que a distribuição dele vai estar completamente diferente da validação e do teste. Nossa, Leão, viajei na maionese nesse negócio de distribuição aí. Facinho de entender. Lá no mundo real, tem muito menos pessoas que têm diabetes do que pessoas que não têm diabetes. Então, pessoas que têm diabetes tem pouquinho, pessoa que não tem diabetes tem um montão. Só que se eu fizer o oversampling ou o balanceamento de classes na nossa validação, eu estou distorcendo o mundo real, que é a validação, e estou dizendo, olha, o mundo real que é lá fora, que eu estou fazendo uma simulação do mundo real que se chama validação, eu tenho o mesmo número de pessoas que têm diabetes e que não têm diabetes. Então você está distorcendo a realidade, está validando numa coisa que não tem a mesma distribuição do mundo real. Essa é a maior dificuldade que a gente tem de entender esse tipo de coisa, e eu vou mostrar para vocês direitinho aqui por que isso está errado. Então vamos lá. Ao fazer uma validação cruzada, o split de treino pode ter as classes balanceadas. O treino tá massa, vou dar um fit no meu modelo lá. Mas na validação eu não posso mudar a distribuição dos dados, não posso balancear as minhas classes na validação, porque elas são uma simulação de mundo real no meu splitzinho ali. São uma simulação de mundo real no meu split. Eu tenho um split de treino, que é onde eu vou treinar o meu modelo, e eu vou ter um split de validação, que é onde eu vou validar o meu modelo. Eu vou ver se ele está performando bem no mundo real. Eu quero ver se ele está sendo generalizável. Como é que você vai testar uma coisa se é generalizável, se é o mundo real, se eu estou distorcendo o mundo real e estou colocando o mesmo número de pessoas que têm diabetes e não têm diabetes? Colocando o mesmo número de transações com fraude e sem fraude. Isso não é o mundo real. O mundo real tem muito mais transações normais do que transações fraudulentas. O mundo real é esse. Quando eu quero me confrontar, fazer uma simulação de mundo real, eu não posso fazer o balanceamento de classes dentro da validação. Esse é o principal erro que tem. Eu vou mostrar direitinho no notebook que a gente vai fazer daqui a pouco para vocês. Então, repetindo mais uma vez, no mundo real existem mais transações bancárias normais do que fraudulentas. Ao fazer uma validação cruzada, o split treino pode ter as classes balanceadas sem problema nenhum. Eu vou ter lá o mesmo número de transações que tem fraude e transações que não tem fraude. No treino tá legal, eu estou tentando uma técnica para ver se o meu modelo aprende melhor. Mas na validação, que é onde eu vou estar testando os dados reais, os dados que não foram vistos no treino, eu não posso ter esse balanceamento, né? Então essa é a principal causa da ludibriação que a gente tem. O que o pessoal faz normalmente? Tá errado, tá errado, tá errado. Balanceia tudo, joga no cross validation. Quando eu jogo, aparece, desenrola, bate, joga de ladinho. Então faz o quê? Faz o balanceamento das classes, joga no cross validation, e aí o que vai acontecer? O split, tanto de treino lá dentro quanto de validação, já vai ter as classes balanceadas. Tá errado, porque no mundo real a minha validação vai estar com uma distribuição diferente da minha vida real. Ele vai estar com dados balanceados ali, com classes balanceadas, e eu não posso ter isso. A gente, quando dá uma olhada aqui na validação cruzada, né, pessoal? Tem um vídeo aí de validação cruzada aí direitinho, né? Quem não souber o que é validação cruzada deve estar boiando aí. Então vamos explicar o que é validação cruzada. Eu tenho um conjunto de treino, né? Primeira coisa que eu faço é o quê? Separar num conjunto de treino e num conjunto de teste. Eu deixo o teste separado para lá. Eu tenho dentro do conjunto de treino, eu posso fazer uma validação cruzada. O que é uma validação cruzada? Eu vou utilizar mini treinos e mini validações dentro do mesmo conjunto. Então aqui eu tenho o meu conjunto inteiro de treino, certo? E aí eu vou separar o quê? O fold 2, 3 e 4 para ser o meu treino e vou validar no meu fold 1. Massa. Agora eu vou usar o meu fold 1, 3 e 4 para ser a minha base de treino, para poder criar o meu modelo, fitar o meu modelo, e vou validar no fold 2. Olha o perigo que está aqui. Se eu fiz o balanceamento de classes antes e estou fazendo cross validation agora, esse fold de validação aqui já está com os dados balanceados.
já está com o mesmo número de pessoas que têm diabetes com o mesmo número de pessoas que não têm diabetes. Já está com o mesmo número de transações fraudulentas com transações não fraudulentas. E isso não é a realidade. Estou ludibriando a realidade. Eu estou distorcendo a realidade. Então perceba que essa é a maior dificuldade. Você não pode criar o oversampling antes para poder fazer e jogar para o cross-validation. A gente vai ver em detalhes bem direitinho na hora de mostrar no código. Vai ficar bem legal de ver. Então, o balanceamento, portanto, pessoal, deve ser feito somente nos splits de treino e não na validação. Quando a gente usa as funções cross-validate, cross-val-score, que são as funções de cross-validation já prontinhas do scikit-learn, ele não dá a opção de oversampling. Então, o que é que o pessoal faz de um jeito errado? O pessoal faz o oversampling antes da base de treino, joga lá para o cross-validate e ele internamente vai criar os splits com validação errada. Porque eu já passei a minha base balanceada para ele. Ele nem sabe, ele nem tá olhando. Ele vai pegar a base que você mandou e vai fazer os splits lá, não tá nem aí. Só que como você fez oversampling antes, as validações vão estar com o oversampling também, vão estar com as classes balanceadas e isso não pode. O que a gente tem que fazer então? Qual que é a solução? Para solucionar o problema, a gente tem que criar a nossa validação cruzada na mão, porque lá dentro a gente vai fazer os splits de treino e validação, faz o oversampling só do treino e não faz o oversampling da validação. Cria o split de treino, oversampling no treino e não faz no split de validação. Então a gente tem que fazer na nossa mão, tem que fazer na mão, tudo bonitinho. A gente tem que botar aí a mão na massa, né? A mão na meleca aí. Então, precisamos criar os splits para poder garantir que o balanceamento das classes é realizado somente no split de treino. Então, bora para o código para poder mostrar para vocês direitinho aqui. Deixa eu mudar essa paradinha. Onde que eu tô? Vamos lá para o nosso notebook. Pronto. Classes desbalanceadas. Esse é clickbait, hein? Classes desbalanceadas. Você está fazendo errado. Vai que você está fazendo certo, né? Eu estou ensinando o padre a rezar, mas pode ter certeza que tem muita gente que está fazendo errado. Então, beleza, pessoal. Aqui a gente tem umas coisinhas aqui do Let's Data, do livro digital, se você já não conhece, é nosso livro, né? Tem o nosso canal do YouTube, que eu imagino que você esteja no YouTube. Também pode ter alguns cortezinhos que pode estar no Instagram, mas a gente sabe que a maioria de vocês vê no YouTube. A gente tem também canal no Instagram, a gente tem um podcast com um monte de gente legal no Spotify, Google Podcast, e a gente está em tudo que é lugar, né? Então pode procurar a gente aí direitinho. Então vamos lá. Pessoal, aqui já tem o requirements, devia ter botado aqui para vocês, mas o que a gente vai precisar aqui? Vamos precisar do notebook, obviamente, né? Vamos precisar do Pandas, já viram aí embaixo. Vamos precisar do scikit-learn, e vamos utilizar o imblearn também, que é um pacote que tem o Smolt lá dentro. Tem vários métodos de undersampling e de oversampling dentro do imblearn. Então esse aqui já está no requirements. Está no requirements. Mas também está aqui. Então beleza. Se eu esqueci algum aqui, eu boto lá na frente depois. Eu acho que tá certinho aqui. Scikit-learn, imblearn, Pandas, notebook. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Esse notebook aqui já tá feito, né? Deixa eu só dar um pedala nele aqui, dar um clear output pra gente. E vambora. Então, aqui eu tô importando o Pandas e a gente vai fazer o quê, pessoal? Leon, você nem falou que problema que você vai resolver, hein? Nem falou pra mim direito. Esse aqui, pessoal, é o problema bem normal, bem, como é que se diz? Bem batido, já pessoal, todo mundo conhece, que é o problema para poder saber se as pessoas têm diabetes ou não têm diabetes. Isso aqui é uma base de dados, né, que está naquela UCI, que é uma base, que é uma universidade que tem um monte de bases de dados lá, um monte de datasets para a gente poder trabalhar e a gente brincar. E esse banco de dados, no notebook final vai ter o linkzinho para vocês, mas tem como a gente acessar tanto no UCI quanto no Kaggle. E o que é isso? O que é então, Léo? A gente tem os dados aqui, ó, deixa eu abrir para vocês. Vamos abrir os dados aqui bonitinho. A gente tem dados aqui de índios. São índios da etnia Pima. Eu não sei se o nome é etnia, vocês vão brigar comigo aí, hein? Tá politicamente incorreto. Eu acho que se chama etnia. Então, índios da etnia Pima. Então, são índios da etnia Pima que foram testados, né? Então, você vê quantas gravidezes, quanto teve de glicose, quanto teve de pressão sanguínea, um monte de coisa, de massa corporal. E aí tem a idade e tem o outcome. O que é o outcome? Para saber se a pessoa teve diabetes ou não teve diabetes. Então, é uma classificação que a gente está fazendo, né? Para poder saber se a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes. Muito legal, Leon, mas como é que tá aí esse negócio? O negócio é desbalanceado, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no outcome e dar um value counts.
Até o meu negócio funcionar já foi, né? Então no meu value counts aqui eu tenho o quê? Tem 500 pessoas que não têm diabetes e 268 que têm diabetes. Então tá desbalanceado aí, né? Então a gente tem aí 268 dividido por lambda-f vezes 100, vai dar mais ou menos a proporção aí que a gente tem de pessoas que têm diabetes. Então aqui a gente tem mais ou menos 34,9% das pessoas que têm diabetes e 100 menos isso, né? Que bagunça que eu tô fazendo, hein? Mas é assim que a gente faz. E eu tenho 65,10% de pessoas que não têm diabetes e 34,89% de pessoas que têm diabetes. Então, por exemplo, eu falar assim, meu modelo ficou bala, meu modelo dá uma acurácia de 66%. Não serviu para nada, né? Que se eu chutar que todo mundo não tem diabetes, eu vou acertar 65% das vezes. Então é um probleminha que a gente tem aí de classe desbalanceada. Tem problemas que as classes estão muito mais desbalanceadas que isso aqui, mas é só para a gente poder ver um exemplo aí direitinho. Então, beleza, pessoal, o que eu já vou fazer aqui direto, né? Isso aqui não tem para poder explicar a classificação, não. Tem videozinhos aí de classificação para vocês. Eu quero correr para a gente poder mostrar aonde que tá errado, né? Então, vamos embora. E o jeito de fazer certo. Eu vou mostrar o jeito de fazer certo primeiro, que é melhor, né? Então aqui eu estou separando o x e y, né? Estou tirando aqui o outcome, que é as pessoas que têm diabetes ou não. É o target, a variável alvo que eu quero prever. E aqui tem a minha variável alvo, que é o próprio outcome, né? Então tá aqui bonitinho. Eu tenho os shapes aqui eu tenho 8 colunas de variáveis independentes. E tem 768 dados aqui bonitinho, né? 768 pessoas. E tenho a minha classificação, se é diabetes ou não é diabetes, aí bonitinho. Aqui a gente está fazendo o quê? Eu sempre faço split de treino e teste, Eu deixo o teste de lado e não vou nem olhar mais para a cara do teste. Vocês vão ver que no notebook eu nem mexo mais aqui no teste, mas é uma coisa salutar que eu sempre coloco. A gente está separando aqui em treino e teste. Então, separação de treino e teste, né? Então aqui separei bonitinho. Vamos dar uma olhadinha. Ó, tem 576 que ficaram no treino e 192 ficaram lá no teste direitinho. Não tem problema, só deixar esse teste para lá. E agora eu vou fazer um cross-validation, pessoal. Agora que mora o perigo. Aí você fala assim, Leon, percebi então. Então eu tenho aí 34%, quase 35% que tem diabetes, 65% não tem diabetes. O que o Smolt vai fazer? O que o oversampling vai fazer? Ele vai começar a copiar as pessoas que têm diabetes, copia, até ficar na mesma proporção e ficar 50-50 mais ou menos ali direitinho. Então o Smolt faz isso pra gente. Se eu fizesse ele agora e passasse para o cross-validate, ele ia ter aquele probleminha do split. Então eu tenho que fazer o quê? Criar uma validação na mão. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos criar uma função chamada validação cruzada, que eu vou receber um modelo, né? Um modelo preditivo que eu vou estar fazendo na minha classificação, o meu x, o meu y, e vou fazer uma flagzinha aqui se eu quero fazer oversampling ou não quero fazer oversampling, né? Eu fiz isso para poder ficar mais fácil da gente comparar quando a gente faz oversampling e quando a gente não faz oversampling. Aqui eu estou fazendo a importação do Smolt, então o Smolt está disponível no pacote imblearn. Lá tem um monte de outras técnicas. Então beleza, tem um monte de outra técnica. Então eu peguei o Smolt. Eu vou fazer a acurácia aqui, né? Leon, você falou que a acurácia é muito bom para poder fazer classe desbalanceada. É verdade. Mas aqui eu quero mostrar para vocês o quanto a gente melhora, o quanto a gente não melhora se a gente fizer oversampling do jeito certo. E no finalzinho, a cereja do bolo, eu vou fazer do jeito errado. Cuidado, hein? Se você pular o vídeo e for pro jeito errado lá direto, você vai aprender a fazer errado. Então, lá no jeito errado, eu vou mostrar que às vezes melhora a validação cruzada. Você olha, meu Deus, está muito melhor a minha acurácia. Mas na verdade está tudo errado, porque eu distorci a realidade da validação. Eu estou com dados balanceados na validação, no split de validação, e isso está errado. Então vamos fazer o nosso método principal, nossa função principal, função de validação cruzada na mão. Estamos virando hominhos e mulherzinhas, estamos crescendo, deixando de ser crianças e fazendo as nossas próprias validações aqui. Então a gente está criando a nossa validação cruzada. Só que eu vou fazer tudo na mão? Não, né? A gente tem aqui o K-Fold do Scikit-Learn, que nos ajuda muito a já fazer os folds para a gente. Ele retorna os índices de treino, os índices de validação, para poder facilitar direitinho. Essa lista aqui é a lista de acurácias de cada split.
Eu coloquei aqui 10, mas vou botar 5 para ficar mais fácil, né? Então vou botar 5 para poder ficar mais fácil, eu vou ter 5 splits, vai ficar igualzinho a imagem que eu mostrei lá no slide, né? Então vou ter 5 folds, vou ter 5 splitzinhos. Primeiro do fold 2 ao fold 4, né? 2, 3, 4, é isso mesmo? Não, é 5, né? 2, 3, 4, 5, e aí eu tenho fold 1 como validação, 2, 3, 4, 5 como treino. Depois eu tenho o treino fold 1, 3, 4, 5 e o fold 2 como validação. E assim por diante, só estou explicando rapidamente o que é cross-validation aqui, que você já deve estar, que nem eu, careca de saber, né? Então, beleza. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui agora? Estamos iterando sobre os splits, né? Assim que funciona o K-fold split. Cada vez que eu chamo um split aqui, ó, ele vai trazer um split para mim diferente, né? Então aqui eu tenho o quê? Eu até botei um nome grandão aqui, ó. O X de split de treino vai ser o X que ele me passou aqui, que provavelmente foi o de treino, né? E eu quero só aqueles que são de treino. Então o Y também, eu só quero aqueles que são de treino. Eu vou fazer oversampling agora aonde? Eu vou fazer um oversampling no split de treino. Então se eu passei aqui a minha variável, o meu parâmetro oversampling igual a true, então quer dizer que eu quero fazer oversampling. Então se eu quero fazer oversampling, eu vou criar o smoke com um random state aqui para a gente conseguir, né, ter reprodutibilidade. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, fit resample. Eu passo o split de treino, o X e o Y, e ele vai balancear. Estava desbalanceado, ele vai balancear para mim. Ah, não, você falou que não podia balancear. Não pode balancear na validação. No treino não tem problema, porque é uma técnica que eu estou tentando utilizar para o meu modelo tentar aprender melhor, né? Então, no final das contas, eu estou fazendo o quê? Estou sobrescrevendo o split treino, sobrescrevendo o Y de treino, e aqui dentro eu vou ter já tudo bonitinho. Então, agora o que eu vou fazer? Com o modelo, com os dados balanceados só no treino, vamos treinar o nosso modelo. Então aqui eu tenho um modelinho que eu passei lá como parâmetro, né? Bonitinho. Depois eu vou mostrar para vocês qual que eu vou passar. E aqui eu estou fazendo um fit do split de treino, um Y de treino. Esse fit no split de treino, no Y de treino, ele está com oversampling, né? Então eu fiz o oversampling no treino bonitinho. E aí ele modelo fitou bonitinho. No split de validação, eu estou pegando o split de validação com base nos identificadores aqui, né, nos índices de validação que o K-fold me mandou. Mais uma vez, o que o K-fold faz? Ele me dá os índices das minhas amostras, das minhas observações do treino e das minhas observações da minha amostra de validação. Então, aqui eu estou separando aqui o de treino, aqui eu estou separando de validação. Eu vou fazer smoke na validação? Não pode fazer smoke na validação. É justamente por isso que a gente está fazendo aqui na mão. Isso é que o cross-validate do scikit-learn não faz automaticamente. A gente tem que fazer isso na mão, para a gente garantir que o oversampling é só no split de treino. Então agora eu tenho um split de validação, eu posso fazer um predict direto na validação. Olha como isso aqui, pessoal, é um treinamento para a realidade. Então aqui é o quê? Uma amostra do mundo real, ou seja, com dados desbalanceados, né? Então, o mundo lá fora não tem o mesmo número de pessoas que têm diabetes e pessoa que não tem diabetes. É diferente esse número, a distribuição é parecida com a validação que a gente tem aqui. Por isso que a gente não pode mudar esse balanceamento. Então, esse balanceamento não é feito. Então, eu vou fazer um predict no X de validação, no meu split de validação. Agora sim eu posso calcular a minha acurácia bem bonitinha, né? Com o Y de split de validação, que é os valores reais, se a pessoa tem diabetes ou não, e as predições no meu modelo que foi treinado, que foi, né? Foi feita a inferência aqui com o X de validação. Esse aqui é o meu Y de predições, né? É o meu Y chapéu. Então eu vou pegar o quê? Pega essa acurácia, jogo lá dentro da minha lista de acurácias e vou dar um print aqui para a gente poder ver a cada split como é que está dando a acurácia aqui, tudo bonitinho. Então, essa função aqui, pessoal, que a gente criou na mão para a gente garantir que o oversampling só é feito no split de treino. Se a gente fizer isso no split lá fora, se a gente fizer isso lá fora e depois jogar para o split já vai vir
todo contaminado. Eu quero fazer o split aqui dentro sem contaminação. Então, a minha validação não está contaminada. Aqui eu tenho que as minhas classes continuam lá desbalanceadas do jeito que vieram ao mundo. Então aqui, vamos rodar esse cara bonitinho. E agora, finalmente, eu posso criar o meu modelo. Criando um modelo. Então, eu vou até separar aqui para poder ficar bonitinho. Então aqui eu estou criando um modelo que é o East Gradient Boosting Classifier, que é um que eu gosto bastante, que a implementação dele é bem parecida com as implementações de Gradient Boosting aí fora, né? Só que ele já vem no Scikit-Learn. Então não precisa instalar o XGBoost, não precisa instalar, né, o LightGBM. Inclusive a gente tem vídeo de XGBoost e LightGBM, se vocês não conhecem. Tem vídeo aí, né, no nosso canal, está listado aí embaixo. Então o que eu estou fazendo? Estou criando o nosso modelo e vou passar ele para a minha validação cruzada. Vou passar ele para a minha validação cruzada com um X de treino e Y de treino. Primeiro eu quero fazer sem oversampling, para ver como é que fica. E depois eu vou fazer com oversampling para ver como que fica. Vamos ver como é que ficou a média de acurácia sem o smoke, sem o oversampling, e a média de acurácia com o smoke com oversampling. Só mostrando no finalzinho aqui, ó, o que eu estou fazendo. Média de acurácia sem smoke, porque é a média, Leon. Lembra que eu estou fazendo aqui vários splits, né? Eu tenho o K-fold aqui com 5. Então eu vou ter 5 splits, eu vou ter 5 acurácias, né? Isso aí que é cross-validation, né? Não tem nada a ver com outro assunto. Então, aqui que eu estou fazendo, então, calculando a média da acurácia de cada split sem oversampling e depois a acurácia com oversampling, do jeito correto. Lá dentro desse nossa função, eu estou fazendo oversampling só dentro de onde eu posso. Eu só posso fazer oversampling no treino. Eu não posso fazer oversampling na validação, né? Então vamos rodar aqui bonitinho para poder ver. Vamos rodar um por um, né? O Leão tá com pressa, tava com pressa aqui. Vamos rodar primeiro esse, pra gente poder dar uma olhadinha. Ó, tá mostrando aqui, ó, cada split. Ó, foi 75%, 72%, 76%, 78%, 71%. Vamos dar uma olhada na média para poder ver como é que ficou a média. Então a média da acurácia sem smoke deu 74,65, mais ou menos, né? Massa. Agora que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com o smoke, com o oversampling. Quando eu passo o oversampling igual a true aqui, ele vai entrar nesse if e vai fazer o balanceamento das classes para mim. Ó, vai fazer bonitinho aqui o balanceamento das classes. Então, se eu fizer aqui agora, então, estou passando a validação cruzada, passando o nosso modelo, passando o x e y de treino e passando o oversampling igual a true. Vamos dar uma olhadinha aqui na média de acurácia com o smoke. Ó, deu 75, deu quase a mesma coisa, aqui já deu diferentinho, aqui também já deu um pouquinho diferentinho. Então vamos dar uma olhadinha aqui no média da acurácia com o smoke, como é que deu. E deu 74,47. Você veja que nem melhorou, nem conseguiu melhorar. Nossa, Leão, que droga, hein? Não melhorou. Mas não é melhor você saber se melhorou um pouco ou piorou um pouco do que você receber lá uma acurácia gigantesca, toda feliz, mas que está errada? Que eu vou mostrar para vocês direitinho. A gente fez do jeito certinho. Vamos mudar aqui para poder fazer um split de 10, para a gente poder ter um pouquinho mais de splits. Então mudei aqui. Não preciso mais fazer esse modelo, que já está lá bonitinho. Agora estou fazendo 10 aqui, ó. Vamos lá, 10, bababá, bababá. Olha como muda. Por que funciona legal a validação cruzada? Essa distribuição aqui, ó, ficou bem favorável. Essa distribuição ficou bem desfavorável. Então, quando você pega a média, essa aqui então ficou péssima, né? Então, a média sem smoke aqui, ó, deu 74,80. Você pega a média para poder saber. A validação cruzada é feita para comparar modelos, né? Aqui a gente não está mostrando muita coisa com muitos modelos, porque o nosso foco é a gente saber fazer uma validação com o oversampling direitinho. Então, aqui também vou fazer a mesma coisa com o smoke. Vamos ver quanto é que vai ficar. Aqui ficou 74,80 sem oversampling. Agora, vamos ver quanto é que ficou aqui. Ficou 74,65 com oversampling. Então não melhorou de novo. Então a média de acurácia sem smoke ficou 74,81 e com o smoke ficou 76,65. A gente nem conseguiu melhorar com o smoke. Então o que acontece, pessoal? Vocês perceberam que a gente fez do jeito certo, a gente fez do jeito bonitinho. Agora toma cuidado. Vou botar até aqui uma outra célula aqui embaixo. Vou botar assim, ó. Cuidado. Agora, vamos mostrar o jeito errado, certo? Como é que vai ser o jeito errado, pessoal? O que eu tô fazendo aqui? Esse que eu já fiz, né? Peraí. Já fiz. Então, vamos tirar aqui. Tirei. Agora eu vou fazer do jeito errado. O que eu vou fazer? Lembra que a gente fez o oversampling só dentro do split de treino? Ó, fit resample.
Né? O que é fit resample? Ele está fazendo um resample, está fazendo uma reamostragem para poder colocar o mesmo número de pessoas que têm diabetes com pessoas que não têm diabetes. Né? Isso que ele está fazendo. Só que eu fiz dentro do meu split de treino. Se eu pego o treino completo lá fora e faço um resample antes e passo para a validação cruzada, lá dentro dessa funçãozinha aqui, ele vai estar criando os splits de validação já com as classes balanceadas. Ou seja, tá errado. Olha como é sutil a diferença, pessoal. E o pior, isso aqui é muito mais fácil de fazer, né? Porque a gente não precisou criar a validação cruzada na mão. A gente já tem esse treco aqui do scikit-learn, ó. O scikit-learn já tem o cross-val score. Então, o scikit-learn já tem o cross-val score que calcula tudo bonitinho. Só que o cross-val score, ele não sabe o que você está entregando para ele. Pode ser que você esteja entregando uma coisa certa já. Mas se você estiver entregando alguma coisa já balanceada, é porque está errado. Porque lá dentro ele vai fazer o split de uma coisa já balanceada. Então, balancear antes, split depois, errado. Você tem que fazer o split antes e balancear só o treino. De novo, balancear antes, molt antes e split depois, errado. Tem que fazer o split antes para depois eu fazer tudo bonitinho. Ah, Leon, onde é que está acontecendo o split aí? Está acontecendo aqui dentro do cross-val score. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um oversampling antes e o split está sendo feito depois com a classe já balanceada. Vamos testar para poder ver o nosso mesmo modelo, mas com a parte errada, eu já balancei antes. Vamos ver quanto que ele dá para a gente ver se vai ludibriar a gente ou não. Olha só o que acontece, pessoal. Que perigo! A gente estava tendo 74,80, 74,65. Isso aqui é bom? É melhor do que eu chutar todo mundo que tem diabetes. Lembra? Se eu chutar todo mundo que tem diabetes, eu acerto 65%. Então tá melhor do que eu chutar todo mundo que tem diabetes. Já tá 74,81, 74,65. Só que olha aqui que perigo é essa acurácia. Aí você olha, caraca, melhorei meu modelo. Só que na verdade você não melhorou o seu modelo. A sua acurácia você calculou em cima de uma validação que tem uma distribuição diferente do mundo real. Uma validação que está errada. Você mudou essa validação na mão, distorceu a realidade e fez uma métrica em cima dela. Então cuidado que isso aqui é o jeito errado. Errado. Não se deve balancear as classes antes do split, certo? Então aqui, os splits criados no cross-val score estão com a validação balanceada. E isso é distorcer a realidade. Ou seja, está errado. Então, olha o perigo que a gente tem e a maioria ensina desse jeito. Pega, faz o smolt, taca no cross-validation, aí fica felizão porque melhora. Mas se você rodar isso aqui, esse modelo que você jogou aqui, e jogar na sua base de teste, você vai ver que ela vai despencar. Ou seja, ela vai ficar menor do que isso aqui, ó, que é o jeito certo. Ela já vai ficar menor que isso. Normalmente a base de teste fica um pouquinho menor do que o cross-validation aqui. Né? Vamos ficar com 73, 72, sei lá. E aí quando você vê o negócio despencando de 80 aqui para 72, você fala, o que aconteceu? Tava perto de 80, despencou. Por quê? A sua validação te deu uma informação errada aqui, né? Porque você não fez o split na hora certa. Tem que fazer o split antes e depois você faz o oversampling, né? Então o split a gente sempre faz antes para um monte de coisas. Isso aqui só é mais uma regra, pessoal, daquela história que você sempre faz o split antes de fazer alguma transformação. Só que aqui pode ficar um pouco mascarada, porque a gente não lembra muito bem o que está acontecendo dentro do meu cross-val score. Dentro do cross-val score, ele está criando os splits do mesmo jeitinho que a gente está criando aqui, ó. Só que aqui a gente está criando na mão e garantindo que o oversampling, né, que o smolt está sendo gerado só para o meu split de treino, os nossos splits de treino aqui. Então isso eu tenho certeza bem direitinho. Espero que vocês tenham curtido. Vamos lá voltar para os nossos slides para eu mostrar as últimas coisinhas para vocês. Então vamos lá para o nosso PowerPoint. Então agora, pessoal, o que aconteceu? Você já está sabendo
tudo sobre oversampling. Você já sabe fazer uma validação certa? Você vai pegar esse notebook, vai entender, vai destrinchar e nunca mais vai cometer o erro de fazer o oversampling antes do split. Você vai fazer sempre o split antes, só que o problema é que a gente tem que criar uma validação na mão, né? Mas já estamos grandinhos, todos já somos adultos, né? Cientistas de dados cada vez melhores, e a gente sempre cria a nossa validação na mão. Imagina que eu vou fazer, por exemplo, vou utilizar uma classificação que eu vou utilizar o fast text. E eu preciso fazer uma validação tanto da parte do fast text quanto do meu XGBoost. Como é que você vai fazer essa validação? Não vai ter nada pronto para você. Você vai ter que criar a sua validação lá, juntando o split dos dois, para que tenha o mesmo split, e você vai fazer isso tudo na mão. Que exemplo maluco, hein, Neon? É um exemplo que veio à minha cabeça aqui, algumas coisas que eu já fiz, utilizando o Fast Test junto ao XGBoost. Você tem que criar a sua validação na mão. O que eu quero dizer com isso é o quê? Nem tudo vai estar de mão beijada. A validação, cross-validation, não vai estar de mão beijada. Você vai ter que criar muitas vezes na mão. E se você quiser fazer oversampling ou undersampling, tem que tomar cuidado para poder fazer essa validação na mão. Então vamos ver o meu accountability aqui para poder saber se eu passei tudo para vocês direitinho. Então vamos lá. Agora você sabe o que? Detalhar o que é o problema de classificação com classes balanceadas, né? A gente viu que tem que tomar cuidado, inclusive, com as métricas que a gente utiliza. Descrever o que são técnicas de undersampling e oversampling. Undersampling, pegar a classe majoritária e reduzir artificialmente. E o oversampling é pegar a classe minoritária e aumentar também artificialmente. Detalhar por que a validação é importante para casos de oversampling. A gente viu que se a gente utilizar uns métodos prontos e passar um treino já balanceado vai dar problema, né? Tá errado. E implementar uma validação com oversampling do zero e da forma correta. É isso que eu tinha a mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Nós somos o Let's Data, nem falei do meu nome aqui, né? Meu nome é Leon Solon, sou do Let's Data, estou à disposição de vocês e nós criamos o Let's Data justamente para poder tornar vocês cientistas de dados melhores. Então, toda vez que a gente acha um assunto que a gente acha interessante, que seja bom para você aprender no seu dia a dia, para você melhorar o seu portfólio ou para você que já tem um trabalho, trabalhar cada vez melhor, você vai ter os nossos vídeos e todo o nosso conteúdo à disposição. A gente tá lá no Instagram, dá um tchauzinho pra gente lá no Instagram. Inclusive, vários vídeos que a gente faz aqui é por conta do pessoal que dá sugestões lá, né? Isso é bem legal. Bora também no Twitter, que a gente tem bastante coisa lá. Estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, obviamente, você deve estar no YouTube vendo a gente aí. Estamos no Facebook também, estamos no Spotify e nos grandes players de podcasts, porque a gente tem o nosso podcast muito querido que a gente gosta muito. Pessoal, era isso que eu tinha que mostrar para vocês, espero que vocês tenham curtido. Nunca mais vai fazer smoke errado, nunca mais vai fazer undersampling errado, sempre fazer validação na mão para poder garantir que você não está errando a mão na validação. Você não está fazendo uma validação incorreta que vai te ludibriar e que vai te fazer você colocar um modelo errado em produção. Essa aqui é a maior, né, se eu tiver que resumir, o principal desse vídeo é: não coloque um modelo em produção que esteja errado, que você esteja ludibriado, que você acha que ele é bom, mas ele não é. Isso é uma das principais causas, quando você está trabalhando com classe desbalanceada, de colocar um modelo errado em produção. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e Let's Data!